Olá, meus amigos. Nós escolhemos esse tema para estudar na manhã de hoje. 10 técnicas para proteger sua mente na quarentena. Nesse período de quarentena, nós temos que ter muito cuidado quanto à nossa saúde mental. Essas oscilações de humor, oscilações emocionais, tudo isso é natural. Ninguém vive 100% sempre equilibrado, harmonizado. É muito natural que um momento estejamos bem, outro momento estejamos um tanto ansiosos, um tanto preocupados, angustiados, quanto ao futuro, quanto ao porvir. Então, neste curso que nós fizemos sobre saúde mental, o psiquiatra Marco Abud nos recomenda 10 passos que nós deveremos seguir para preservar a nossa saúde mental. Começaremos pelo primeiro: manter uma rotina de exercícios, de atividades, onde você determine a utilização do seu tempo e faça um planejamento de suas atividades corriqueiras. Então, nessa rotina, você vai otimizar o seu tempo da melhor forma possível. A segunda técnica que nos recomenda é limitar a exposição à mídia, ou seja, pare de estar conectado o tempo todo às notícias catastróficas, às notícias que apenas lhe abalam emocionalmente e que, sem sombra de dúvida, vai minando a sua resistência emocional. Então, selecione ao máximo 2 canais durante o dia para você acessar essas notícias. Terceira técnica: aceitar seus sentimentos como normais. Como dissemos inicialmente, é normal que nós estejamos oscilando, muitas vezes com sentimentos de medo, de angústia, com preocupações excessivas. O cuidado que nós temos que ter em relação a isso é não internalizarmos essas emoções todos os dias, porque isso começa a nos abalar emocionalmente, psiquicamente. Quarto item: escolher os líderes que você vai seguir com cuidado. Não é toda liderança que nos interessa, não é toda informação que nos interessa. Temos que ter o critério de seleção, o que nos convém e aquilo que não nos convém. Então, selecionar as lideranças que possam, de alguma forma, impactar na qualidade da nossa vida. Autocompaixão pela falta de produtividade. Muitos de nós estamos distanciados do ambiente de trabalho. Isso não quer dizer que a nossa valorização vai diminuir. Apenas nós iremos aprender a utilizar o nosso tempo de uma forma melhor, de uma forma conveniente. Ou seja, eu posso assistir bons filmes, boas séries, boas palestras, fazer boas leituras de livros, estudar, dedicar uma parte do meu tempo à convivência familiar, que é fundamental e importante. Muitos de nós, muitas vezes, negligenciamos esse convívio com os filhos por própria falta de tempo e agora estamos com esse tempo para disponibilizá-lo em benefício de áreas que são tão importantes na nossa vida, como, por exemplo, a própria família. Focar nos fatos para tomar decisões, ou seja, ao invés de criarmos cenários mentais e em função desses cenários mentais que nem sempre são fidedignos à nossa realidade, nós vamos observar os fatos. Observando os fatos, teremos melhores condições de tomar as decisões inerentes a essas situações. Limite os seus contatos, ou seja, nós não deveremos nos retroalimentar de noticiários negativos, de informações negativas, de conversações negativas com pessoas que já são habituadas a esse tipo de comportamento. Temos que modificar a nossa forma de agir, a nossa forma de se conduzir. Nada de negatividade, tá certo? O ambiente, a época
Esse período de quarentena por si só já é extremamente pesado para nós estarmos nos retroalimentando com conversações que não nos levarão a canto nenhum. Gentileza. Pratique a gentileza, inclusive nos seus contatos diários, quer seja no seu núcleo familiar, quer seja com pessoas que você convive diariamente, umas mais próximas, outras mais distantes. Todos nós estamos muito abalados, suscetíveis, com a emoção muitas vezes aflorada diante da situação que estamos vivenciando. Então, praticar a gentileza, tendo seleção, tendo cuidado com a forma como nós nos conduzimos, nos dirigimos às demais pessoas. Gentileza sempre faz bem, sempre. Pratique a gratidão, ou seja, sejamos gratos por esse dia, por todas as experiências vivenciadas, por todas as oportunidades que nós vivenciamos dia após dia. O que foi que este dia de hoje me trouxe como ensinamento? Quais foram as experiências exitosas? E aí você vai mencioná-las para si mesmo. Ou seja, você vai terminar o dia com uma sensação de que valeu a pena esse dia, porque você soube utilizar o seu tempo de uma forma melhor e direcionando-a não apenas para o seu bem-estar, mas para o bem-estar das demais pessoas. Nesse período de pandemia, nós estamos saindo daquela ideia e concepção de que eu devo ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero estar bem. Eu quero estar bem e desejo que todos estejam bem. Desejo que todos estejam enfrentando da melhor forma possível essas adversidades, essas dificuldades. Então, o pensamento agora não deve ser apenas exclusivamente individual, mas sobretudo coletiva. Ou seja, que o nosso bem-estar também se propague, se multiplique para todas as pessoas, para as demais pessoas. Pratique estratégias de mindfulness, ou seja, estratégias de meditação, onde você possa se reconectar, restabelecer essa conexão consigo mesma. Então, nós vamos abandonar o ideal da perfeição, o ideal de que estamos sempre muito bem, sempre harmonizados, sempre equilibrados, mas nós vamos lutar dia após dia para encontrar um equilíbrio das nossas emoções, dos nossos pensamentos e das nossas ações. É possível isso? É. Para isso existem técnicas que nos auxiliam, um aprendizado que nos possibilita administrar a nossa própria vida. Nós não temos controle sobre as demais pessoas, não temos controle sobre muitas variáveis que nos afetam, mas nós temos o controle de como nós agimos ou reagimos diante desses fatos, acontecimentos e variáveis que muitas vezes nos impactam emocionalmente. Ou seja, essas 10 técnicas, se colocadas em prática de uma forma tão simples, irão colaborar para a melhoria da nossa qualidade de vida. Selecionamos os pensamentos, selecionamos as atividades, selecionamos como utilizar nossa energia mental e no final do dia nós iremos observar que nós estamos, mesmo que lentamente, gradativamente, dando passos seguros e largos em relação à construção do nosso equilíbrio, da nossa saúde mental. Muita paz.